Na semana passada, o Manuel falou na questão, estava falando a respeito da luz, né? Que ele vê a luz como sendo o discernimento, né? Deus trazendo a revelação, trazendo o conhecimento necessário, né? E esse texto que o Lauto acabou de ler, né? Que ele é luz e não há nele trevas nenhuma, né? Então, trazendo essa consciência também nesse sentido, né? Se nós estamos na luz, né? Nós estamos na revelação e não há trevas, não há dúvida, né? Porque nós estamos na luz e não cabe nenhuma sombra de dúvida na luz, porque onde tem luz não vai ter a sombra, porque nós vamos estar na luz. E acho que nessa semana nós tivemos, semana passada, boas declarações, né, nesse sentido. Até a Rivonete colocou, né, declaro que vivemos essas bênçãos e rompemos as barreiras que nos impedem de ver, entender e viver na luz de Cristo. Então, é um querer nosso, né? Quebrar realmente as barreiras para que a gente possa ver, entender e viver na luz, né? Acho que é isso aí que a gente precisa, né? Estar na luz, né? E a gente enxergar, na tua luz vemos a luz. Nós estamos em Cristo, né? Então nós podemos ver a luz de Cristo, porque nós já estamos na luz dele, né? Agora precisamos o quê? Viver essa luz, né? Andar nessa luz. E como a Sandra colocou também, né? Que a gente tem uma experiência com Cristo realmente que seja transformadora, né? E nos faça ver o mundo de maneira diferente, né? Então, a gente ter realmente essa real experiência de luz, que a gente consiga olhar, né, para o que a gente, para essa proposta divina do Pai e olhar para o que o mundo nos oferece e realmente ver essa diferença. Quer dizer, é uma experiência tal que a gente não consiga mais, né, olhar para trás, não consiga mais olhar para o mundo, porque a gente está enxergando realmente essa grandiosidade que é esse andar com Cristo, como ela está falando, esse nível que o Pai tem nos colocado, né? E Paulo falou que orava também nesse sentido para os seus discípulos, né? Para que ele anunciava, né? Lá em Efésios 1:16, né? Ele fala: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, né? Então, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, né? Então, assim, são vários níveis, né? Primeiro, sabedoria e revelação no conhecimento. Espírito de sabedoria, né? E Jesus, quando foi Cristo, né? Quando foi assunto, foi: eu vou para que o Espírito venha, né? Você está conversando com a nossa semana nesse sentido, né? Nós não chegaremos a Cristo sem o Espírito Santo, né? Nós não chegaremos ao conhecimento pleno de Cristo sem o Espírito Santo, né? O que fala a palavra? Que ninguém conhece tanto o Espírito de Deus conforme o Espírito Santo que nele está, né? E ninguém conhece tanto o homem quanto o Espírito nosso que nós está, né? Quer dizer, então o meu Espírito me conhece plenamente, o Espírito Santo do Pai conhece o Pai plenamente. Então é somente através do meu Espírito que o Espírito Santo do Pai, ou o Espírito Santo de Cristo agora, né? Nós teremos essa plenitude desse conhecimento de Cristo. Então, só chegaremos realmente à plenitude de Cristo através dessa intercessão, dessa sabedoria do Espírito Santo de Cristo, né? Então, realmente é um nível novo e é interessante essa questão, né, do Espírito Santo, como a gente tem falado de naturezas, né? Então, Yahvé tinha o Espírito Santo que manifestava de acordo com Yahvé, né? Quando tem a lei, o Espírito Santo manifestava de acordo com a lei. Porque o Espírito ele tinha que convencer a respeito da lei. Se tinha uma lei, o que é a função do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque é isso que faz a questão da lei, né? Só que nós não estamos mais debaixo da lei. Então, qual que é o papel do Espírito Santo hoje? É nos apresentar justamente o quê? É o Espírito da liberdade, como, né, que isso fala. Quer dizer, já é uma manifestação também diferente do Espírito Santo.
é nos trazendo realmente essa luz, esse discernimento da graça, né? Não mais de convencer de pecado, não mais de juízo, não mais de condenação, porque não estamos mais debaixo da lei. Então, a ação do Espírito Santo hoje é uma ação diferente. A ação do Espírito do corpo de Cristo é nos levar a esse conhecimento da nossa vocação, né? Qual que é esse nosso papel hoje no corpo de Cristo, né? Qual é a razão, né, realmente de nós estarmos aqui? Por que eu estou aqui hoje, né? Por que eu quero ser participante do corpo, né? Por que eu não quero ser participante da igreja, né? Qual a função, qual a minha motivação, né? Os 300, né? Qual era a motivação deles, né? Para estar realmente participando disso? Não era só os despojos, né? Então, tinha um querer a mais. Então, qual é a minha motivação hoje para querer avançar? Qual a motivação para eu estar, né, usufruindo dessa proposta que o Pai tem nos colocado? Então, realmente, fazemos nossa nessa oração de Paulo, né? Que o Pai da glória, né, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, né, no pleno conhecimento de Cristo, né, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, né, para sabermos qual a esperança desse chamamento, por que eu estou aqui, né, por que o Pai tem me chamado, por que o Pai tem nos dado essa oportunidade de ter tirado as nossas escamas para nós enxergarmos o que nós estamos enxergando. Tem um propósito disso, né? Qual que é esse chamado? Qual a riqueza da glória dessa herança, né? Quer dizer, não é pouca coisa, né? A proposta do Pai. A riqueza da glória já é muito, né? A riqueza da glória da herança dos santos. Qual a suprema grandeza, você vai levando, né? Qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, né? Segundo a eficácia da força do seu poder, qual ele exerceu em Cristo, né? Quer dizer, então não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é, né? Realmente não foi pela força dos 300, os 300 não eram os mais valentes, não eram, né? Pode até ser que tinham as habilidades dele, mas houve um querer, né, da parte deles, houve uma motivação maior para que eles participassem disso. Então, que o Espírito de Cristo realmente nos dê discernimento, para nós, conforme a Sandra falou, que a gente tem essa experiência cada vez maior com Cristo, para realmente enxergarmos disso, né, que Paulo fala aqui, né? Enxergarmos realmente o porquê desse nosso chamado, enxergarmos o porquê o Pai está nos preparando para isso, né? Qual que é o objetivo de nós levarmos essa luz, realmente, que vai realmente transformar o mundo, que vai mostrar realmente que a proposta do Pai é muito maior do que está sendo pregado hoje em dia, né? Realmente não é alguma coisa para o céu, não é alguma coisa para futuramente, mas é algo que nós vivenciarmos agora, né? É a riqueza da glória, né? Da herança dos santos, né? Existe uma herança, existe uma promessa realmente que não é para um grupo só, realmente é para todos, mas alguns vão estar sendo em Cristo usados para romper essa barreira, para realmente liberar essa graça realmente que são para todos, né? Então, que o Espírito de Cristo nos dê esse entendimento, nos dê esse discernimento e haja um querer, né? Como o Ronaldo falou, tem que querer. Haja um querer em nosso coração para entrarmos nisso, né? Para nós, dia após dia, desejarmos mais esse conhecimento, desejarmos mais essa luz, para que nós realmente, como diz a Ivonneide, vermos a luz e andarmos a luz, né? Haja esse entrar, esse transbordar realmente do nosso coração, desse viver na presença do Pai. Tá bem? Continuando aqui, né, ele fala que esse poder, né, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas no vindouro, né? Quer dizer, uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Cristo, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está sentado acima de todo principado e potestade, né? O Ronaldo tem feito uma oficina boa aqui, né? Um desafiando o outro, um mostrando as possibilidades, né? Uma coisa interessante que a gente viu que muitas vezes a gente começa a combater, né, o que a gente chama de mal, mas sem o discernimento, né? E o que o Espírito nos mostrou essa semana, que nem sempre o mal é para ser combatido diretamente, né? Quer dizer, que o mal ele tem um propósito, né, que é o aperfeiçoamento dos santos. E enquanto esse aperfeiçoamento não vier, não adianta o mal ser tirado. Porque isso
Se o tratamento for tirado antes da hora, né, o aperfeiçoamento não vai complementar, né? A questão do ouro lá tem que ser purificado 7 vezes, né? Então, você deu 2 vezes, tá bom, já chega, né? Quer dizer, o que acontece? Você não vai ser aperfeiçoado porque não chegou na pureza total, então precisava. Então, não adiantava, tá queimando muito, já chega, já sofreu o que tinha que sofrer, né? Não basta, né? Então, onde você quer chegar? É na perfeição, né? Ou é só um tratamento que você quer? E a gente tem orado muito a questão do Supremo, né? A questão do que tem se levantado, mas o que a gente não pode perder consciência é isso. Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. E nada que está acontecendo hoje foge do controle dele, né? Então, ele tem um propósito por isso. Então, realmente, essa questão de luz, discernimento também é importantíssimo. Nós enxergarmos todo esse contexto, né, que está acontecendo hoje no Brasil. Então, tudo tem propósito, até o mal tem um propósito. Enquanto não completar o cálice da ira, não tem como Deus atuar, né? Então, assim, o julgamento, né, não para condenação, mas o julgamento pelas obras também só vai vir quando as obras forem completadas, né? Quer dizer, então, tem um processo a ser desenrolado. E nós não podemos interromper esse processo, mas precisamos de uma sabedoria do Espírito justamente para agirmos de acordo com a vontade de Deus, né? Tem a Bíblia, o versículo fala, né? Tudo nós pedimos, segundo a vontade de Deus será feito, né? E é até um grande desafio, né? Poxa, como é que eu vou saber a vontade de Deus para poder declarar, né? Mas aí entra o papel do Espírito Santo, entra a questão dessa luz, né? Desse discernimento, né? Nós entendemos esse contexto, esse chamado que nós acabamos de ler, né? É importante nós enxergarmos qual que é o nosso papel como ministro de Cristo, como, né, as autoridades que têm se levantado entre nós. Então, Cristo tinha uma consciência clara do seu chamado, Cristo tinha consciência clara do que ele tinha que fazer, do que ele não tinha que fazer, né? Ele sabia que ele tinha que vencer Satanás ali, tinha que tirar a culpa do pecado, mas ele sabia que certas coisas não seriam derrotadas agora. Ele sabia que Satanás não ia ser derrotado naquele momento ali, né? E o diabo vai falar para ele que tenho contigo, ainda não chegou a minha hora, né? Jesus respeitou, né? Jesus sabia que realmente não tinha, então não adianta ele querer, né? Nem ele quis falar alguma coisa porque não era a hora. Então, isso é maturidade também, é conhecimento. E é importante também nós termos esse discernimento, né? Até para combater o mal, a gente tem que saber ter discernimento. E principalmente saber disso, né? Cristo é o cabeça. Nada fugiu ao controle dele, né? Então, mesmo que as coisas parecem que está perdida, mesmo que as coisas parecem que estão fora de controle, né? Para Cristo não está. Ele é o cabeça, continua sendo autoridade. E cabe a nós realmente nos submetermos ao cabeça, né? Que é Cristo, e buscarmos nele esse discernimento, estarmos orando justamente nesse sentido, que a vontade dele prevaleça, que a verdade prevaleça, né? E que nós saibamos não entrar na frente, né? Mas do tratamento, mas em Cristo sermos usados por ele para a manifestação desse tratamento, né? Não para condenação, mas para a justificação, para a graça, em amor, né? Seguindo a verdade em amor, para que a vontade dele realmente seja estabelecida, né? Então, que haja essa luz, né? Esse discernimento no nosso coração, para nós enxergarmos realmente isso, né? Cristo é o cabeça, ele está no controle, né? Nós precisamos realmente ter plena convicção disso. Isso é fé, é certeza, é convicção, né? De que nada fugiu do controle dele, é nessa determinação que a gente tem que agir, tá bem?